O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Jesus continua a nos exortar sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida. E hoje ele coloca o Espírito da Verdade. É um dos títulos do Espírito Santo, Espírito da Verdade, Consolador, enfim. Por que Jesus, então, inicia esse trecho do Evangelho de hoje? Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. O que isso significa concretamente? As coisas de Deus, elas vão sendo reveladas pouco a pouco em nossa caminhada de fé. É como você subir um degrau. Dia a dia você vai subindo um degrau, um degrau, um degrau. O conhecimento de Deus não se faz da noite para o dia, mas é com a experiência do dia a dia que nós vamos nos abrindo à ação de Deus em nossa vida. Santa Teresa, quando ela escreveu as moradas, a quinta morada é quando você tem o pleno conhecimento do amor de Deus na sua vida. Ainda falta muito chão para nós chegarmos na quinta morada. Mas é preciso galgar, almejar esse degrau, de ir crescendo dia a dia. É como na escola. Uma criança que está ali no primeiro ano do ensino fundamental, os professores não vão colocar tudo de uma vez na cabeça da criança, porque ela não vai ter totalmente a compreensão de tudo. Tem que respeitar a faixa etária, a própria cultura. E assim ela vai crescendo também, dia após dia, no conhecimento. Na vida espiritual é a mesma coisa, meus irmãos e irmãs. Desde o dia em que fomos batizados, precisamos ir crescendo, dia após dia, neste relacionamento com Deus. Por isso Jesus diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Então o Espírito Santo é esse bálsamo que é derramado sobre nós e vai dar-nos condições de compreender os ensinamentos do Senhor. Por isso é um exercício, meu irmão, minha irmã. A gente não pode parar no tempo e no espaço. A gente não pode ter a chamada preguiça espiritual. Só se contentar de escutar a palavra de Deus na missa. Não, precisamos ir dia a dia crescendo na nossa espiritualidade. Porque senão a gente corremos o risco de atrofiar a nossa fé. Está aqui os nossos irmãos que chegaram aí da comitiva. Vieram todos a cavalo, né? Se o cavalo não andar, o que acontece com o bichinho? Atrofia. Ele fica preguiçoso. A gente não pode ser preguiçoso na fé. Precisamos crescer, precisamos exercitar a nossa fé, meu irmão, minha irmã. Hoje as pessoas se preocupam em ir para as academias, fazer exercício, não sou contra isso. Mas a gente dedica-se muito para o corpo externo
e esquecemos do espiritual, que também precisa de exercício, que também precisa ser motivado. Por isso o Espírito Santo é esse auxiliador que vai nos ajudar no nosso crescimento da fé. Estamos aí nos preparando. Próximo domingo vamos celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor. E no outro domingo vamos celebrar o Pentecostes. Então as leituras da liturgia, ela vai nos convergindo para isso. A igreja só recebeu o Espírito Santo depois que Jesus ascendeu ao céu. Por isso ele não nos deixou órfãos. Deixou o Espírito Santo para nos recordar todas as coisas. Por isso nós precisamos pedir todos os dias, meus irmãos e irmãs. Vocês já escutaram aqui muitos membros da Canção Nova dizer: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Você já deu um bom dia para o Espírito Santo? Se não deu, vamos dar todo mundo agora. Vai lá. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? É isso, todos os dias precisamos pedir o Espírito Santo. Quando a gente reza o Espírito Santo, diz lá: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Já foi aceso o fogo do amor de Deus no seu coração? Sorria, você está sendo filmado. Já foi aceso ou não? Já? Precisa acender. Se não acendeu, olha, a oportunidade é agora. Não perca a graça. É acender o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Meu irmão, minha irmã, quantas coisas precisam ser renovadas em nossa vida. Isso só vai acontecer mediante a ação do Espírito Santo de Deus, agindo em nossa caminhada de fé. Por isso não perca tempo. A gente fica muito ali nas nossas redes sociais, no tal do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, e ficamos ali horas e horas e bisbilhotando a vida dos outros, o que está acontecendo com os artistas, que são as suas novidades na moda, e não sei o que. A gente fica ligado ali. A pessoa vai dormir e fica com o celular debaixo do travesseiro. Falei, gente, como pode? E fica o dia inteiro, 24 horas ligados. Aí eu sempre brinco e costumo dizer: desliga o Wi-Fi e liga o Wi-Fi. Liga o Wi-Fi, meu irmão, minha irmã. Se ligue, fique conectado com Deus 24 horas. Porque as coisas deste mundo passam. Você pode ter certeza, o dia que você morrer, lá no céu não entra celular, viu? Não entra celular. Pode ficar sossegado. Você tem que estar conectado com o Wi-Fi. Aí esse vai te levar direitinho. Ele vai te indicar o caminho para o céu. Mas se você ficar muito preocupado só com aquilo que é passageiro, a gente não vai crescer. O Espírito Santo de Deus não vai agir. Não vai nos tornar um homem novo, uma mulher nova, dia após dia. Então vamos pedir ao Senhor esta graça. Que não percamos tempo, meu irmão, minha irmã, mas peçamos. O próprio Jesus diz: pedi e recebereis. Batei e vos será aberto. Então é preciso pedir. O próprio Jesus já exortou. Pedir o Espírito Santo e Ele virá. E Ele agirá em nossa vida. Mas precisamos ser íntimos, ser amigos do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo precisa se fazer presente em nossa vida. Como nos ensinou a Santa Igreja no Concílio Vaticano II, o Espírito Santo é a alma da Igreja. É a alma da Igreja. Por isso precisamos pedir. No dia 30 vamos iniciar, olha, já faço um convite para você, meu irmão, minha irmã. No dia 30 inicia-se a novena de Pentecostes. Então reze. Reze esses 9 dias, se preparando para a solenidade de Pentecostes. Vamos rezar, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus faça nova todas as coisas em nossa vida, na vida da igreja, na vida do mundo. Vamos pedir essa graça e que assim possamos pedir ao Senhor e fazer com que o Espírito Santo mova em nós esse desejo de buscar dia após dia
fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo age assim em nossa vida. Quando somos íntimos do Espírito Santo, nós vamos almejar, como diz São Paulo lá, quando escreve a comunidade dos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. O Espírito Santo faz com que a gente busque aquilo que é do alto. E aqui eu termino com aquele exercício espiritual de São João da Cruz. Não é a montanha, o exercício é como você vai subindo, 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 subindo. Isso é a nossa evolução, é o nosso crescimento espiritual. E o topo desta montanha, como fala lá São João da Cruz, está aquela frase belíssima de São Paulo, quando escreve a comunidade dos Gálatas: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. E é isso que o Espírito Santo faz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Vamos pedir essa graça e que o Senhor nos ajude neste santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.